Meu nome é Deise Bezerra dos Reis. Eu nasci na cidade de Recife, no estado de Pernambuco. Nasci em 23 de agosto de 1954. Nasci num lar cristão. O meu pai era um homem muito missionário e quando eu tinha 4 anos, ele mudou-se para uma cidade a 230 quilômetros de Recife, porque naquela cidade não tinha presença adventista, Garanhuns. E foi ali que eu fui criada. Então meu pai começou um trabalho numa cidade onde não existia adventistas e pouco tempo depois começou a surgir um pequeno salão, uma igrejinha. Não era bem uma igreja, mas enfim, começou a surgir alguns interessados. Só que 3 anos depois, enquanto nós vivíamos ali naquela cidade, ele muito envolvido no trabalho, ele não era obreiro, ele era um empresário. Num acidente com toda a família, o meu pai faleceu. E ficamos a minha mãe e mais 3 irmãos. Eu me lembro desse momento como se tivesse acontecido ontem, porque eu estava dentro do carro quando isso aconteceu. E uma coisa que marcou muito foi que o meu pai estava estendido na estrada e a minha mãe chamou os filhinhos e veio aqui ao lado, abriu a pasta do meu pai, pegou a Bíblia e leu um salmo. Então isso ficou muito marcado na minha mente. Eu fui crescendo e devido certamente a esse acidente, eu fiquei muito apegada à minha mãe, eu fiquei muito tímida, enfim, dos filhos eu era a mais tímida. E fui crescendo e os meninos começaram, a minha irmã mais velha foi para o colégio, e a minha mãe sempre preocupada, será que Deise vai dar conta de ir para o colégio? Porque eu não andava sozinha, eu não ia nem para a escola sozinha, eu não ia na mercearia que era na esquina de casa, eu não ia sozinha. Eu não dormia na casa de colegas, eu tinha poucos amigos, enfim. Mas eu queria, minha irmã contava tantas coisas lindas do colégio, eu queria estudar lá no colégio, no ENA, era um internato lá de Pernambuco. E chegou o momento eu fui, chorei muito com saudade da minha mãe. Mas fui, fiquei 3 anos ali, foi um momento muito agradável. Naquela época tinha teologia ali no ENA. E eu fui pensando, eu não quero nem ser amiga de teologandos, porque eu não quero ser esposa de pastor. Eu quero viver perto da minha mãe, eu não quero morar longe dela. E eu não tenho habilidade para ser esposa de pastor, eu não sei fazer nada, eu não sei tocar, eu não sei falar, eu não sei nem conversar com as pessoas. Eu não quero ser esposa de pastor. E assim aconteceu, eu fui para o colégio, voltei do colégio e não tive nem amigos teologandos realmente. Mas chegou o momento que eu deveria fazer uma faculdade. Então eu tinha que ir para Recife, porque naquela ocasião, na minha cidade, não tinha faculdade. E agora, onde Deise vai morar? E minha mãe pesquisou, encontrou um apartamento onde moravam algumas moças que eram secretárias da Missão Nordeste. Havia uma vaga nesse apartamento, ela achou que era um bom lugar, porque nós não tínhamos mais parentes em Recife. E aí eu fui para Recife para fazer a faculdade. Na época, eu não viajava sozinha. O meu padrasto foi me levar a Recife. E ele me levou também à igreja que eu deveria frequentar para que eu conhecesse. E ele me recomendou ao pastor da igreja. E o pastor disse, olha, não se preocupe, o senhor volte tranquilo para sua casa, porque nós vamos cuidar da sua filha. E esse pastor cuidou mesmo, e cuidou tão bem que ainda está cuidando. Era o pastor Osmar Reis. E foi aí que eu o conheci, mas ele era o pastor da minha igreja. Então, ele era bem mais velho que eu, e não tinha nada a ver. Depois ele foi transferido para o Rio, depois voltou para Recife como tesoureiro, eu já estava fazendo faculdade. Aí ele começou a se aproximar de mim, e era um cara muito bacana, uma conversa muito bonita, e aquilo foi me encantando. E em pouco tempo eu estava apaixonada pelo Osmar. E me casei com o Osmar, mas de repente eu vi que eu estava casada com o pastor também. E isso foi um problema para mim. Mas eu descobri, a duras penas, que quando Deus chama, Deus capacita. Começaram as transferências e isso foi muito doloroso para mim, porque eu não queria sair de perto da minha mãe. E agora ele foi transferido para o Ceará. E eu pensei, não está tão longe, mas eu não quero ir mais longe. Mas Deus sabia que eu precisava, de um tratamento de choque. E aí nós fomos para o Amazonas.
Quando veio a nomeação para o Amazonas, eu pensei, meu Deus, não é possível, eu não vou dar conta. Mas eu fui criada, que é Deus quem escolhe seus obreiros. Lá no meu lar, lá em Garanhuns, na minha casa era onde os pastores ficavam hospedados quando vinham visitar as igrejas. Ali ficavam os comportores, então eu tinha um sentimento muito forte de respeito pela obra e pelas decisões da obra. Eu lembro que meu esposo perguntou, e agora? Eu falei, agora vamos. E fomos, meu coração apertado. Chorei muito ao me despedir da minha mãe. Quando chegamos no Amazonas, poucos dias depois, ele viajou. E viajou por um longo período. E foram frequentes as viagens, e muito longas. E não tínhamos as facilidades que temos hoje. Não tinha celular, nem telefone. Ele tinha dificuldade de se comunicar, até por telefone. Era um rádio amador para ele dar alguma notícia. Mas ele era tão apaixonado pela obra e pelo trabalho e pelos desafios do Amazonas, que ele não ligava muito. E eu chorava muito. E eu tinha uma tristeza muito grande no meu coração. E eu comecei a questionar Deus. E eu falei, Senhor, eu não queria ser esposa de pastor. E hoje eu sou uma esposa de pastor. Por quê? Eu não sirvo para isso. Eu não sei fazer nada. Eu não tenho habilidade. Eu não casei para viver sozinha. O que é que eu vou fazer? Como eu vou viver agora? E naquele meu desespero, eu orando, clamando ao Senhor, eu encontrei um texto na Bíblia que já havia passado por ele muitas vezes, mas nunca havia falado tanto ao meu coração como naquele momento. É João 15:16. E ali a Bíblia diz, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Naquele momento, Deus estava me dizendo, Deise, você não queria, mas eu quis. Você não escolheu, mas eu escolhi você. E aquilo de repente me deu uma paz, tirou um fardo do meu coração. Porque eu pensei, bom, se eu não tenho culpa disso, Senhor, eu fico tranquila, eu não preciso me preocupar. O problema não é meu, é teu. Só que o verso não termina aí. O verso tem mais uma parte que me preocupou muito. Porque a parte restante do versículo diz, não fostes vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós para que vades e deis fruto. E eu pensei, Senhor, tudo bem, até aí o Senhor me escolher, tudo bem. Mas fruto? Que fruto eu posso dar? Eu não sei tocar, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei nem fazer amizades, eu não sei fazer nada. Como eu posso dar fruto como esposa de pastor? Eu não posso fazer o que as outras mulheres fazem. Eu não sei fazer o que as outras mulheres fazem. Mas foi ali, em Manaus, que eu considero que foi o meu deserto. E eu acho que todos nós precisamos passar por um deserto para ter um encontro real com Deus. Foi ali no Amazonas que eu descobri que não é uma esposa de pastor, mas qualquer ser humano, qualquer cristão, não pode depender de família, não pode depender do seu cônjuge, só pode depender de Deus. E foi ali no Amazonas que eu tive um encontro real com Deus. Foi ali no Amazonas que eu parei de resistir e deixei Deus trabalhar na minha vida. E foi ali no Amazonas que começou uma grande mudança na minha vida. Não terminou ali, porque a mudança que Deus está operando na minha vida ainda não está concluída. Mas aquela experiência do Amazonas, um lugar que eu sofri e chorei tanto, e depois amei tanto, e foi tão bom para mim, e até hoje lembro com saudades e tenho grandes amigos no Amazonas. Mas ali foi o preparo de Deus para que depois eu pudesse desabrochar para o trabalho que Ele tinha para mim e que eu não enxergava. Bom, no início eu tinha dificuldade até de cumprimentar os irmãos da igreja. E o meu marido sempre foi muito alegre, muito expansivo, e isso era um problema para mim. Porque ele, com toda aquela alegria, e lá vinha eu atrás, com a cara tímida, e as pessoas achavam, essa esposa de pastor é muito antipática. E aquilo doía no meu coração. Eu queria ser simpática, mas eu não conseguia. E algumas vezes eu pensei, para eu ser uma boa esposa de pastor, talvez eu tenha que
estudar piano. E comecei a estudar piano. Mas não era isso que Deus queria de mim. E eu pensei, talvez, para o seu esposo pastor, será que se eu estudar canto, eu vou conseguir cantar? Mas eu descobri que Deus não precisa das suas habilidades. Deus só precisa da sua disponibilidade. E quando eu realmente abri o meu coração e deixei Deus trabalhar, foi aí que eu comecei a florescer para Deus. É verdade que meu marido, ele teve Desculpa, mas tem... Pode voltar. Meu marido, ele teve uma parte fundamental nesse desabrochar para Deus. Eu me lembro que algumas vezes eu dizia para ele, eu sou uma esposa de pastor, um zero à esquerda, eu não ajudo você em nada. Não que ele precisasse da minha ajuda, mas naquele tempo se esperava que a esposa do pastor fizesse alguma coisa também, que contribuísse com a obra. Eu não sabia fazer nada, eu ficava sentadinha no meu canto, cuidava dos meus filhinhos. E quando eu dizia isso para ele, que eu era um zero à esquerda, ele dizia, você é uma grande esposa de pastor, você cuida dos nossos filhos. Eu falava, nossa, então, alguma coisa eu ainda faço que é bom. Mas Deus estava trabalhando na minha vida. E eu me lembro que Manaus eu ainda demorei um pouco a me envolver. Fui para os departamentos infantis, que naquele tempo era departamentos infantis, hoje é Ministério da Criança. Comecei a ajudar ali, comecei a trabalhar com crianças, gostei muito, os meus filhos estavam no departamento infantil. Depois viemos para Recife. Em Recife eu ainda com muita timidez, ele foi durante muitos anos presidente de campo. Em muitos campos onde ele trabalhou, eu era a esposa do pastor mais jovem. E era muito difícil para mim. Esperava-se que eu fizesse alguma coisa, mas eu não sabia fazer muitas coisas. E finalmente ele foi nomeado para São Paulo. Eu me lembro quando nós fomos para a Associação Paulista Sul, uma grande associação, que hoje está dividida em duas e já vai dividir em três. E eu pensei, não, eu não quero ser esposa de presidente em São Paulo, porque eu não sei fazer nada. Mas não tinha jeito. Ele foi e agora nós já tínhamos uma área da igreja que cuidava das esposas pastores, que é a área feminina da Associação Ministerial, a FAM. E me colocaram para dirigir essa FAM da Paulista Sul. Eu falei, mas eu não sei fazer nada. E o meu esposo falou, não, eu vou te ajudar, você vai conseguir. Vamos, reúna as mulheres, você vai fazer alguma coisa com elas e vai ser bom. Deus pode usar você. E ali nós começamos um trabalho com as mulheres. Eu não sabia o que fazer, mas eu comecei a visitá-las, a orar com elas. E o meu esposo falou, reúna as esposas pastores. E reunimos e fizemos um encontro com as mulheres e eu comecei a me desenvolver. E aí veio o Ministério da Mulher. E quando surgiu a ideia do Ministério da Mulher, meu esposo se apaixonou, porque ele sabia que as mulheres tinham um grande potencial para trabalhar na igreja. Só que eu não entendia isso. Mas ele, numa viagem aos Estados Unidos, ele trouxe várias apostilas da Conferência Geral. E nós mandamos traduzir aquilo. E eu também me apaixonei. E agora ele falou, faça alguma coisa agora para as mulheres da igreja, mais do que para as esposas pastores, para as mulheres da igreja. E ali nós começamos um trabalho com o Ministério da Mulher. E agora eu comecei a florescer para Deus. E pela primeira vez eu fui pregar. E a partir daquele momento, o Senhor foi trabalhando na minha vida. E eu fui mudando, e a minha vida foi sendo transformada. E eu nunca imaginei que Deus tinha um ministério lindo, não para a esposa do pastor Osmar, mas para Deise. E foi aí que eu comecei a me envolver realmente com o ministério que começou com as mulheres da igreja e foi crescendo e foi se ampliando. E hoje eu tenho um trabalho maravilhoso, né, com as famílias, o Ministério de Família. E eu louvo a Deus por isso e sou grata a Deus por isso. E hoje eu tenho plena convicção que quando Deus chama, Ele capacita. A minha vida como mãe realmente não foi fácil, porque grande parte do tempo eu estava sozinha. Eu me lembro que muitas vezes eu tinha que correr com o filho para o hospital sozinha, o marido estava viajando. E 3 meninos, então eu tinha que ser muito firme, mas desde pequeninos eu sempre estava, além do culto familiar, providenciando livrinhos para eles de histórias bíblicas.
contando histórias. O Osmar sempre se preocupava em trazer musiquinhas, não tinha CD, eram uns disquinhos, historinhas da Bíblia, tudo que a gente podia colocar na mão deles, fosse livros ou material de áudio, colocar na mão deles para desenvolvê-los espiritualmente, a gente fazia. Desde pequenininhos, todos tinham sua Bíblia, no culto familiar, todos os dias, quietinhos, não podia brincar no culto, era culto, a historinha eu contava de uma maneira que fosse bem interessante para eles, e eles foram aprendendo a ficar quietinhos na hora do culto e a gostar das histórias da igreja. Isso ajudou para que eles ficassem reverentes na igreja. Então, no sábado, eu sentava na igreja os três ao meu lado. Eles iam crescendo, mas do meu lado. Não podiam sentar com os amiguinhos. Não podiam ficar entrando e saindo da igreja. Era aqui sentadinho. Antes de entrar no culto, a gente passava no banheiro, bebia água, porque depois que entrava para o culto, eles não saíam mais. E eles foram crescendo. E a gente tinha algo que era também muito especial. Cada sexta-feira de noite, depois do culto, todos três vinham para minha cama, se o pai estivesse, tudo bem, se não, era comigo, e ali a gente conversava e conversava sobre o que eles quisessem conversar. Isso foi formando um vínculo gostoso entre nós, e nós sempre tivemos o hábito de compartilhar as nossas experiências espirituais com os nossos filhos, sempre, desde pequeninos. E a gente foi vendo eles crescerem e terem as suas próprias experiências espirituais. E isso ajudou muito, creio eu, na formação espiritual de cada um deles. E hoje eu vejo cada um com o seu lar, a sua família, e tenho a alegria de ver hoje a minha netinha fazendo o culto familiar. Ela tem apenas 10 meses, mas ela participando com a alegria do culto, ela fazendo gestos na hora de cantar as musiquinhas da igreja, que agora ela vê em DVDs, enfim, hoje temos muito mais facilidade para educar os filhos. Mas na verdade, eu preciso dizer a você que os nossos filhos hoje, dentro da igreja, envolvidos no trabalho de Deus, não é mérito meu e não é mérito do meu esposo, é a misericórdia de Deus. Quando você faz o seu melhor, mesmo que seja incompleto, Deus completa o que falta em você. Se hoje eu tivesse que começar, e hoje eu digo, hoje eu estou pronta para ser mãe, mas hoje eu só posso ser avó. E não é papel dos avós educar os netos, é papel dos pais educar os filhos. Hoje eu estaria pronta para ser mãe, com o conhecimento que tenho, com a experiência que tenho, porque eu cometi muitos erros. E eu me arrependo e já cheguei a pedir perdão para os meus filhos. Mas eu louvo a Deus, porque apesar das nossas falhas, quando a gente faz o que a gente acha que é melhor e coloca o joelho no chão e busca e reclama as promessas de Deus, porque o Espírito de Profecia diz que a oração da mãe tem poder para evitar que os filhos caiam em tentação. E eu diariamente reclamo essas promessas de Deus. Então, Deus é fiel e Ele nunca falha. Bom, na verdade, quando eu escolhi a faculdade de nutrição, nem sabia por que eu estava escolhendo. Eu não tinha muita maturidade, eu era muito jovem. Eu pensei, quero ir na área de saúde, porque eu não gosto muito da área de humanas, eu pensava naquela época. Enfim, fiz nutrição e me envolvi muito em trabalhos em hospitais, em empresas. Lá no Amazonas, quando eu cheguei, só tinha 8 nutricionistas na cidade, e era uma cidade em expansão, porque tinha Zona Franca. Enfim, eu tive muita possibilidade de trabalho na área de nutrição, mas a minha prioridade sempre foram os meus filhos. Eu nunca me ausentei o dia inteiro de casa, e quando o meu esposo foi chamado para Manaus, os meninos ainda não eram tão grandes, quando ele foi chamado para São Paulo, os meninos ainda não eram tão grandes, e eu decidi que eu não podia mais trabalhar fora, eu tinha que ficar com os meus filhos. O que eu não sabia é que Deus estava preparando para Daisy, uma outra área, ali, cuidando dos meus filhos e fazendo algum trabalho que eu pudesse fazer sem me ausentar do lar. Eu descobri que eu poderia contribuir com a igreja, compartilhando o que Deus tinha feito na minha vida. E eu comecei então a trabalhar, fazendo palestras nas igrejas, levando alguns materiais que eu usava com os meus filhos, para mostrar para os pais o que eles poderiam fazer na igreja, para os filhos ficarem reverentes, como eles podiam fazer culto familiar. E depois, com o Ministério da Mulher, aí eu comecei a me desenvolver mais em falar.
E finalmente meu marido foi transferido para a divisão sul-americana. Eu pensei, não, Senhor, eu não acredito. Agora eu sou parte do ministério do meu marido, eu me sinto parte do ministério do meu esposo. E agora na divisão, novamente ele vai viajar e eu vou ficar sozinha e não tenho o que eu fazer. Senhor, por que tu mudaste minha vida para que eu fosse para Brasília ficar dentro de casa de novo chorando? Mas a gente é tão ingrato, porque a gente não vê o que Deus vê. Lá em Brasília, as portas se abriram. Eu voltei a estudar. Eu fiz uma especialização em terapia conjugal e familiar. E hoje eu não sou mais nutricionista. Já há alguns anos eu trabalho como terapeuta familiar. E eu sinto, as pessoas me dizem, mas como você escolheu essa área? Mas eu não escolhi. Deus escolheu para mim. E hoje eu me sinto plenamente realizada. Então eu digo, eu não sou nutricionista, eu fui. Hoje eu sou uma terapeuta familiar, nas mãos de Deus, para ser usada por Ele, enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver saúde. Eu descobri que para a vida, principalmente de uma esposa pastor, que sente muito a falta do marido, mas eu acho que isso é para a vida de todo cristão. A comunhão com Deus é uma coisa muito importante. E eu, desde pequena, fui acostumada, nasci num lar cristão, eu fui acostumada a fazer no bíblico. Só que eu li a minha Bíblia, sempre gostei muito de ler, eu gosto muito de ler, e eu lia muito rápido, e para estar sempre em dia com o bíblico. Mas, lendo o Caminho a Cristo, eu descobri que você não deve ler a Bíblia, você deve estudar. E a senhora White diz que é mais importante uns poucos versículos que você aplique para a sua vida do que muitos capítulos lidos apressadamente. Depois que eu descobri isso, a maneira de eu estudar a Bíblia mudou completamente. E a minha vida também mudou. Porque agora eu leio a Bíblia pedindo a Deus, sempre orando, também descobri isso no Caminho a Cristo. Sempre oro antes de abrir a minha Bíblia para poder fazer a minha comunhão pessoal. E eu sempre peço, Senhor, me dá uma mensagem para esse dia. E eu vou lendo, mas sem pressa e sem preocupação se eu vou ler um capítulo, 3 ou 4. Eu vou lendo, mas eu vou pensando, para mim, o que é que isso está dizendo? Para Daisy, o que é que isso está dizendo? E algumas vezes Deus tem me dado algumas coisas especiais, algumas mensagens que enchem meu coração de alegria. Eu sinto verdadeiramente Deus falando ao meu coração. E depois eu comecei a colocar junto a essa leitura da Bíblia livros do Espírito de Profecia. E eu tenho ficado apaixonada pelos escritos da senhora White. É como se ela estivesse escrevendo hoje para nós. Eu li aquela série de testemunhos para a igreja e eu fiquei encantada. Eu grifo tudo nos meus livros e lá atrás eu faço um índice de alguns pontos, porque como eu faço palestras, às vezes eu quero colocar algum texto, eu não sei bem onde está. Hoje nós temos nós temos online a pesquisa dos textos do Espírito de Profecia, mas quando eu comecei a estudar isso e a estudar o Espírito de Profecia, não tínhamos. Então você pega os meus livros do Espírito de Profecia, lá no final, naquelas páginas em branco, eu coloco tal página, tem um assunto sobre autoestima, porque é importante, eu posso usar em alguma palestra depois. Agora, os livros que realmente eu gosto mais e que eu acho que nenhuma família deveria deixar de ler: Lar Adventista e Orientação da Criança. Se cada jovem que pensa em se casar lesse esses 2 livros, nós teríamos muito menos problemas na vida conjugal, com certeza. E o texto da Bíblia que eu mais gosto, porque ele é muito especial para mim ainda, é Filipenses 4,13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Deus é real e Ele ainda me desafia. Há momentos que eu sou chamada para alguma coisa que a velha Daisy volta, a tímida, a medrosa. E aí eu me lembro, não, Daisy, não é na sua força que você vai, é na força de quem está lhe chamando, é na força de Deus. E esse texto, ele é muito forte para mim, porque ele fala que verdadeiramente eu posso, se eu estiver em comunhão com Deus. Olha, eu tenho um casamento fantástico. A gente ora muito pedindo a Deus que cuide dessa parte da nossa vida, porque eu sei o quanto isso é importante. Eu fui uma esposa infeliz, porque eu cobrei desse homem
atenção, sua presença ao meu lado, quando eu não estava comprometida com o ministério. Ele mudou muito, eu mudei muito e Deus mudou o nosso lar. Deus operou um milagre na nossa vida. E hoje nós nos damos muito bem. E o Osmar, ele sempre teve uma cara meio sisuda e meio fechada. E algumas vezes as pessoas me dizem, teu marido é muito bravo. Mas ele é um homem extremamente divertido. Ele é um companheirão, a gente brinca, a gente ri, a gente se diverte muito. Agora, nós somos muito companheiros, mas tanto que às vezes, os anos vão passando, a gente vai dormindo menos, né? Como ele é um pouco mais velho que eu, às vezes ele se acorda mais cedo que eu. E ele tem o hábito de, quando acorda, ele fica, põe a mão em cima de mim. Às vezes eu estou acordada e fico quietinha, aí ele tira a mão. Ele quer ver se eu estou acordada. E se eu não estou com a mão, eu já acordei, né? Quando ele põe a mão, daí eu já acordei. E quando eu me mexo, aí ele me abraça. E aí nós começamos a conversar, e a rir, e a compartilhar a vida. E isso tem fortalecido muito a nossa vida conjugal. E eu louvo a Deus e agradeço a Ele, porque Ele me deu o marido que eu precisava. Não foi o que eu pedi, que eu não queria um marido pastor. Mas Deus me deu o homem que eu precisava, que completa a minha vida e é o meu grande companheiro.